paz do Senhor, como você está? Mais uma vez, abrindo a Bíblia com você, o nosso canal, o canal do aprendizado da Palavra de Deus. Hoje, eu separei um tema que nós vamos estudar acerca do tempo. O tempo de Deus, o nosso tempo, como lidar com isso, visto que somos humanos. Mas antes, eu quero pedir você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações e dê o seu like. Quando você clicar no sininho, você ativa todas as notificações para você receber todos os vídeos que eu tenho gravado. Vamos para a palavra? Vamos lá? Livro de Eclesiastes, capítulo 3, o primeiro versículo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que texto lindo! Vamos ver esse texto? Quais são os tesouros, né? As pedras preciosas que poderemos retirar desse texto. Primeira coisa, tudo. Então, o texto está apontando para uma totalidade da criação. Então, tudo que está num plano diferente do plano divino, o plano de Deus, tudo que é criação está debaixo, tá, de um tempo, e esse tempo ele é determinado. E aí você observa a minha gatinha na janela, o nome dela é Mel. E você observa que esse tudo que tem um tempo e ele é determinado, olha só que coisa linda, que nós estamos imbuídos dentro do propósito de Deus. Aí a parte A vai nos dizer que tudo tem um tempo determinado. E a parte B vai dizer que há tempo para todo o propósito. Ela está querendo sair pela janela. E há tempo para todo o propósito. Então entenda isso. O tempo, ele tem que estar ligado com o propósito. Se não tiver propósito, Mel, ela tá saindo. Se não tiver propósito, não vai ter tempo. E aí, muitas vezes as pessoas, elas se encaixam esperando algo acontecer, onde na verdade não vai acontecer. Por quê? Porque não tem propósito dentro daquilo que se está esperando. Mel, sai daí. Desculpa, gente. E aí, o texto vai dizer: e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, entenda, ela é muito obediente. Gosto muito dela por isso. Então, você entenda que no plano físico, debaixo do céu, nós estamos imbuídos num tempo que é determinado, e esse tempo tem que ter propósito. Marlene, se não tem propósito, nem adianta esperar. Por quê? Porque não vai acontecer, não tem propósito, então o tempo ele nunca vai acontecer, ele nunca vai chegar. É acerca disso que nós vamos falar. Só que eu fiz umas anotações aqui, para eu não esquecer. Vamos lá. Quando a gente fala de tempo, a gente tem que entender duas definições de tempo. O tempo, ele foi associado ao Kairos, né? Por isso que hoje, eu não vou entrar na definição de Kairos, sua história, também do Cronos, porque tudo isso tem uma história, o Kairos e o Cronos. Não vou entrar nessa parte. Mas o que eu quero falar é que essa palavra Kairos é uma palavra grega
que vai apontar para o momento oportuno. Então, Kairos é o momento oportuno, é o momento certo, é o momento exato. E isso dentro da teologia cristã, a gente vê como o tempo de Deus. Por isso que a gente fala o tempo de Kairos, o tempo de Deus. É o tempo certo, oportuno, preciso de que Deus vai fazer acontecer. E ele entra, tá, em contraste com o tempo que nós estamos totalmente envolvidos, que é o Cronos, que é o cronológico, é o tempo sequencial, onde nós contamos ano, mês, dia, horas, minutos, segundos, milésimos. Então esse tempo Cronos, ele vai te levar para o passado, presente e futuro. Já Deus não tem, tá, esse envolvimento com o passado, com o presente e com futuro, porque ele é um Deus de eternidade a eternidade. É claro que ele entende o nosso tempo, porque nós estamos envolvidos nessa cronologia, nessa contagem. Nós contamos os anos, nós contamos os dias de vida, enquanto Deus, eu vou usar uma palavra aqui, né, entre aspas, como Deus não tem essa preocupação. Nós temos a preocupação, o tempo está passando. Deus não vê que o tempo está passando. Deus, ele vê o processo que está nos levando, toda a preparação para que nós possamos estar dentro do que Deus espera para que o seu propósito se cumpra em nós. Tá dando para compreender? E aí, quando a gente fala desse tempo, aí a gente entra num ambiente que muitas vezes mexe conosco. Existem pessoas que acham que já estão esperando muito tempo. Só que o olhar de Deus vê que não tem muito tempo. Porque se essa pessoa ela está envolvida num processo de amadurecimento, de crescimento, de aprendizado, se o ambiente que ela está envolvida, ainda que tenha se passado anos, ainda que tenha se passado vários momentos que tenha trazido dores para essa pessoa, todo esse período é um período que nós chamamos de período didático, um período pedagógico, é um período onde está levando a pessoa para alcançar o propósito que Deus tem com ela. Porque se tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito, então significa que cada propósito tem um tempo. Não significa que um propósito ele vai ter um tempo igual ao propósito da outra pessoa. Existem pessoas que têm um período de espera menor até alcançar o propósito. Em relação a outra pessoa, a pessoa tem um período maior até alcançar o propósito, até se cumprir o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Então, não adianta se descabelar, não adianta chorar, não adianta dizer que vai embora da igreja, que vai chutar o balde, que está desistindo de tudo, que não quer mais viver para servir a Deus. Por quê? Porque isso não vai fazer com que Deus mude os seus planos em relação a você. Porque se Deus, tudo que Ele faz, tem uma ideia, um planejamento para dar o fim, que traga um contentamento para nós, porque toda a preparação de Deus é para trazer um contentamento. Desculpe, é uma coceirinha na garganta. Lembra do que Jeremias fala no capítulo 29, quando ele escreve uma carta
com uma revelação lá pro povo no cativeiro, que ele vai falar, né, que não é para, que Deus não é para o mal deles, mas era para o bem deles. Tudo que Deus estava permitindo, 70 anos de cativeiro, é para dar para eles o fim que eles esperavam. Então, Deus estava dizendo, eu não estou sendo malvado com vocês, muito pelo contrário, esse tempo é um tempo que vai trazer um amadurecimento para você, um crescimento para você, um contentamento, um fortalecimento. Você, durante esse período de espera, você vai se tornar uma pessoa completamente diferente daquela que estava lá no início do período da espera. Eu quero ler aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá? Diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, o texto diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha aí. Então, enquanto a gente vê 1000 anos como algo assim muito extenso, muito demorado, Deus vê como se fosse um dia. E enquanto a gente olha um dia curto, Deus pode chegar da mesma forma e fazer de um dia como se fosse 1000 anos, né? Isso que muitas vezes ele faz conosco, né? Ele até fala conosco de que vai nos dar a vitória, mas ele não diz quanto tempo, ele diz que vai dar. Ele não diz se é um dia, 2 dias, 1 ano, ele diz que vai abrir a porta, que ele vai abençoar. Ele diz que vai te abençoar com um casamento, vai abrir uma porta de um trabalho para você, vai te dar um ministério frutífero, mas ele não diz o tempo, ele não fala o tempo. E é isso, exatamente isso que nos faz, muitas vezes, ficarmos ansiosos. E eu quero ler aqui, primeira carta de Pedro 5, o versículo 6 e 7. Porque enquanto nós estamos esperando, enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos batendo na porta, nós não podemos esmorecer, desanimar. Nós precisamos estar convictos de que estamos imbuídos num propósito, que Deus está nos levando passo a passo até que esse propósito seja totalmente completado. E aí o propósito, ele se dá por realizado. E aí Pedro diz assim, humilhai-vos, segunda carta de Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então esse período de espera, esse período que nós não entendemos, né, achamos que é um dia, mas é uma espera de 1000 anos. E às vezes a gente acha que a espera é de 1000 anos e chega em um dia. E aí, nesse período, qual é a proposta de Deus para nós? Ficarmos totalmente debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele nos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, enquanto eu espero, você está esperando um casamento? Espera, lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Mas tem um detalhe, é algo que eu quero falar aqui, eu ainda vou gravar um vídeo a respeito disso. Será que todos os homens, todas as mulheres vão casar? Qual é a resposta? Eu posso até te adiantar, que é não. Deus não tem vida conjugal para todos os homens e para todas as mulheres. Mas por que, Marlene? Acabar as mulheres, acabar os homens? Não é isso. É justamente o que nós estamos lendo aqui. É o propósito. Deus não tem propósito de vida conjugal para todas as mulheres, nem para todos os homens. Como também Deus não tem propósito de filhos com todos os casais. Eu ainda vou gravar vídeos a respeito disso. Lembra de Jeremias, quando Deus fala que Jeremias não era para casar? Por quê? Porque o ministério de Jeremias era um ministério muito difícil. Aí talvez você diga, poxa, mas seria amenizado com uma companheira. Quem garante? Então, Deus estava poupando uma
adjuntora, né, uma companheira de Jeremias. E não somente com este propósito. Deus, ele tem propósito diferenciado com as pessoas. Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender a forma de Deus trabalhar. Todo mundo tem que ser consagrado a diácono, todo mundo tem que ser um presbítero, todo mundo tem que ser um evangelista, um pastor. Será que todo mundo tem a chamada de pastor? Não. Tem que ter o propósito. Quando a gente entende que debaixo do céu tudo tem um tempo e é determinado esse tempo, ou seja, ele é contado, não no meu tempo, mas no tempo kairós de Deus, que é um tempo oportuno, certo, que vai acontecer. E aí eu preciso entender que esse tempo, que todo tempo tem um propósito, e esse tempo para a minha vida profissional, emocional, ministerial, conjugal, sentimental, ele tem que ter um propósito. Se não tiver propósito, não adianta eu colocar a semente lá e ficar esperando, porque não vai nascer o fruto, porque não tem propósito dentro do contexto daquilo que eu estou esperando. Amados, falar de tempo é algo assim maravilhoso, é um tema glorioso. Aliás, eu gosto de falar de tudo, né? Vocês já perceberam que tudo relacionado às coisas espirituais, ao reino de Deus, à palavra de Deus, eu amo falar. Mas especificamente ao tempo é algo que eu amo falar. Então, amados, nós temos que entender isso, tá? Deus é eterno. Deus não conta passado, nem presente, nem futuro. Ele respeita, tá, o nosso contexto humano, porque nós temos passado, nós temos presente e também o futuro. Nós temos todo esse discorrer na nossa história humana aqui na Terra, enquanto nós não formos glorificados. Então, Deus é eterno. Deus, ele tem a forma dele trabalhar conosco. E por isso que nós, como pessoas espirituais, com um bom relacionamento espiritual, precisamos compreender e entender. Então chega de ficar se esperneando, de ficar fazendo cara feia, de dizendo que maltratam até pessoas. Por quê? Porque não está acontecendo. Aconteceu na vida dela, né, e não vai acontecer na minha vida. Você tem que entender se o propósito da vida dela é o mesmo com você. E às vezes o tempo que aconteceu na vida dela foi um tempo mais distante ou mais curto que o processo da sua vida. E isso nós só vamos entender quando fizermos exatamente como o apóstolo Pedro falou, lançando sobre ele toda a nossa humildade, né? Toda a nossa ansiedade, nos humilhando diante da potente mão do Senhor, sabendo que no tempo dele, ele nos exaltará, ou seja, ele cumprirá o propósito o qual fomos colocados pela própria mão do Senhor. Então não se desespere, não brigue com Deus, não brigue com a sua liderança, não brigue com seu marido, com a sua esposa, não brigue com seus filhos, com os seus amigos, não se desespera. Então somente viva a sua vida, procurando entender que todas as coisas têm um tempo determinado, vai acontecer no tempo, mas um detalhe, e aqui eu encerro, e só vai acontecer se tiver um propósito da visão de Deus para o contexto da sua vida. Tudo bem? Que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ok? Dá o seu lá, clica as notificações, ative lá e dê o seu like, compartilha esse vídeo e deixe seu comentário, porque isso é muito importante e gratificante para mim. Que Deus abençoe vocês e nós nos encontramos no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.